E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar com o nosso estudo de Química e agora a gente está resolvendo a prova da FUVEST, a prova da FUVEST 2022, segunda fase. Vamos lá fazer a questão 3, que fala sobre poluição, nada mais do que o processo da CETESB de controlar um dos itens da poluição, que é o SO2 e o SO3, que são responsáveis pela chuva ácida. Vamos lá, vamos ver a questão. Questão 3, questão muito bonitinha, ela fala sobre poluição, mas ela fala de uma forma bem sutil, para a gente calcular, para a gente entender um pouquinho de alguns parâmetros. Vamos ver? Vamos lá. As afirmações a seguir baseiam-se na descrição da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Afirmação 1. O dióxido de enxofre, SO2, é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos. Ok, então um processo ambiental, né? Normal do ambiente. E fontes antropogênicas, ou seja, fonte pelo homem, principalmente pelas atividades industriais que processam matérias contendo enxofre, como termoelétricas, fabricação de fertilizantes, fundição de alumínio, de aço, produção de aço sulfúrico e papel. Ok. Afirmação 2. O dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente. Quem já soltou bombinha, né, aquelas bombas, né, track, sabe que esse cheirinho, né, acende às vezes o palito de fósforo, aquele cheirinho que sai, é de uma certa maneira desses gases. É muito irritante com contato com superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre e passa rapidamente a sulfúrico H2SO4. Item A. Represente a estrutura de Lewis do dióxido de carbono. Bom, no meu canal tem a estrutura lá de Lewis de vários compostos, inclusive do SO2. Então vamos lá, vamos entender a estrutura de Lewis. O SO2 ele é formado por um enxofre, que ele é do grupo 16, e do oxigênio, que também está no grupo 16. Então o enxofre tem seus 6 elétrons. Os átomos tendem a ficar estáveis quando eles têm o subnível sp completo, que isso nos dá S completo com 6 elétrons, P completo com 6, desculpa, S completo com 2 elétrons, P completo com 6 elétrons, isso me dá 8 elétrons. Então, quando os átomos têm 8 elétrons, eles ficam estáveis, mais estáveis, isso tem a ver com a regra do octeto. Então, o enxofre que tem 6 elétrons tem uma tendência a fazer duas ligações, principalmente covalente, por conta de ser a metal, que ele compartilha os elétrons. O oxigênio seria semelhante, pelo fato também do grupo 16, ele também tem 6 elétrons, ele vai compartilhar 2 elétrons. 2 elétrons eles compartilham entre si, enxofre com oxigênio. Detalhe, a estrutura de Lewis, né, a estrutura de Lewis mostra os elétrons, também conhecido como fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Ô, professor, mas aí temos um detalhe, né? É SO2, você escreveu SO, o SO já está estável, o SO2. Esse par de elétron do enxofre, tanto faz de cima ou de baixo, tá? Tanto faz eles podem ser compartilhados de uma forma coordenada com outro oxigênio. Então, esse outro oxigênio tem seus 6 elétrons, então ele faz então, essa ligação covalente coordenada, e então tem esse empréstimo desse parzinho de elétrons. Isso nos dá um enxofre estável, os dois oxigênios estáveis também. Eu poderia representar essa estrutura de outra forma, né? Simplesmente fazendo os elétrons assim, e colocando os elétrons assim, sem mostrar bolinha, tracinho, nem nada. Talvez isso favoreça as pessoas enxergarem com mais facilidade, porque eu não preciso fazer os pauzinhos ali, só fazer os elétrons. Então tá aí a ligação do SO2. Evidentemente que o SO3 seria a ligação onde tem esse par de elétrons sendo compartilhado com outro oxigênio, daí temos o SO3. No caso que temos uma geometria angular, no SO3 temos uma geometria trigonal. Eu represento a forma de Lewis do dióxido de enxofre. Ok, tá feito? Então tá aí a estrutura. Bom, vamos ao item B. A afirmação 2 refere-se à chuva ácida. Represente a reação balanceada de formação da chuva ácida a partir do SO3. Então vamos lá para o item B, que ele quer representar a partir do SO3 a reação do SO3 com água. É um óxido ácido, o SO3, e então ele reage com água, é uma reação que tem de adição, então vai ficar H2, o S se mantém, 3 oxigênio mais 1, 4. Então temos aqui o ácido sulfúrico.
Simplesmente uma reação de adição, um óxido ácido reage com água, sofre hidratação e tem então obtenção do ácido sulfúrico. E a reação balanceada da chuva com carbonato de cálcio, um dos componentes das construções danificado por ela. Então, carbonato de cálcio seria CaCO3 e vamos colocar aqui com ácido sulfúrico. Eu poderia escrever direto a equação, mas eu sempre gosto aqui de fazer uma divisão de cátions e ânions, isso ajuda muito em vários aspectos. O cálcio tem uma tabela periódica na prova, você pode olhar, cálcio é do grupo 2, então ele vai liberar cálcio 2+, e temos o carbonato, que é o CO3 2-. O ácido sulfúrico ele é ácido porque tem característica do H+, então ele doa 2H+, então o ânion que está aqui ligado com H, né, seria o sulfato, o SO4 2-. Se a gente fizer a junção do cálcio com sulfato, temos então a formação do sal. Então temos lá Ca2+, SO4 2-, cálcio quer perder 2 elétrons, SO4 receber 2, então temos a formação do sal, que é o sulfato de cálcio. Aqui, por vez, eu tenho a junção desses outros dois carinhas. Então, temos o H+, que vai se juntar com o CO3, 2-, e como a gente sabe, vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico, por sua vez, ele é instável. Então, o que significa ele instável? Ácido carbônico, ele sofre um equilíbrio químico, onde ocorre a formação de água e CO2. Então, como eu falei, poderia ter escrito a equação direta. Você pode escrever dessa forma, que não está errada, mas você poderia também escrever assim. E eu vou fazer aqui em cima, para dar o espaço, né? Então, eu poderia ter escrito água mais CO2, uma vez que a gente nem... O ácido carbônico ele se decompõe com grande facilidade, formando CO2. Garrafa de água com gás, né? A gente tem lá o CO2 sendo liberado no processo. Então tá aí a equação que destrói os monumentos, né? Esculturas que são feitas em mármore, por exemplo, que é carbonato de cálcio, na presença de uma chuva ácida. Beleza. Então, ok é B. Vamos para o C que tem conta, é legalzinha essa com conta. Considere uma determinada amostra de carvão contém 1% em massa de enxofre. Quando esse carvão é queimado, o enxofre é convertido em dióxido de enxofre. Então, pela reação enxofre mais oxigênio forma SO2. Para evitar a poluição do ar, esse dióxido de enxofre pode ser tratado com óxido de cálcio para formar sulfito de cálcio, como representado pela reação SO2, reage com óxido de cálcio, forma sulfite de cálcio, usado muito lá no tratamento de papel, para fazer papel sulfite. Calcule a massa de ar em quilogramas de CaO, né, óxido de cálcio, necessária para tratar o SO2 em uma usina que consome 3,2 vezes 10 a sexta quilogramas de carvão por dia. Então, vamos embora, vamos resolver essa equação aí. Aqui tem um dot anote com os números, eu não acabei não falando, né? Tinha distribuição eletrônica aqui tanto do oxigênio, tanto do enxofre, né? E são ambos do grupo 16, né? 6 elétrons, camada de valência, 4 mais 2, 6. E aqui a massa molar para a gente achar as massas que nos interessam. Bom, então, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos montar a equação, né? A gente tem aqui duas equações, enxofre, que forma SO2, e o SO2 que reage com óxido de cálcio, formando sulfito de cálcio. Então, vamos pegar todo mundo e colocar numa equação só. Então, vou colocar lá. Enxofre reage com oxigênio, forma SO2. O SO2, por sua vez, reage com óxido de cálcio e forma o sulfito de cálcio. Ok. Se a gente somar essa equação, o SO2 que está nesse reagente estava no produto aqui, então eu posso suportar. Então eu tenho enxofre, reage com óxido de cálcio, que mais oxigênio, né, evidentemente, vai formar sulfito de cálcio. O que eu preciso saber é que 1 mol desse cara está para 1 mol deste. Isso que eu precisava saber, porque eu quero saber a relação do enxofre com o óxido de cálcio. Eu precisava dessa relação aqui para executar nossas contas. Então vamos lá. Quanto que eu tenho de carvão por dia? 3,2 vezes 10 a sexta quilogramas. Então, eu tenho por dia 3,2 vezes 10 a sexta quilogramas
de carvão por dia. Isso é 100%. Então, esse aqui é o carvão. 1% desse valor, está no enunciado do texto, né, que ele fala lá que 1% em massa desse carvão tem enxofre. Então, se 1% isso aí é enxofre, então isso aqui é enxofre. Então, qual é a minha massa? Bom, 1 vezes 3,2 é 3,2 dividido por 100. Então, isso aqui vai dar 3,2 vezes 10 a quarta quilogramas de enxofre. Beleza, já sei quanto que eu tenho de enxofre. De acordo com DOT e ANOT, a cada 1 mol de enxofre é 32 gramas. Então, eu posso pensar que 32 gramas eu tenho 1 mol. Então, eu posso, bom, em vez de fazer essa conta deste jeito, eu poderia fazer um pouquinho diferente, fazer de uma forma mais especial. Eu vou voltar para essa equação aqui. Eu vou falar que aqui um enxofre vale 32 gramas, né, de acordo com o DOT e ANOT, vale 32. O óxido de cálcio, né, o CaO, vale 40 mais 16, dá 56 gramas por mol, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui tem 1 mol, tem 32 gramas, aqui eu tenho 56 gramas. Perfeito. Se aqui eu tenho 3,2 vezes 10 elevado à quarta quilogramas, então quanto que eu vou ter que ter de óxido de cálcio? Opa, fantástico, né? Aí fica mais fácil. 32 está para 3,2, né? Como se tivesse dividido por 10, esquecendo a potência aqui. Então, eu vou fazer aqui a continha, vai dar 5,6 vezes 10 a quarta quilogramas de óxido de cálcio. Essa é a massa. Olha, quanto tá fácil, nem usei calculadora, né, para fazer a conta. Bom, tá aí a massa, quanto que eu preciso de óxido de cálcio por dia para, né, neutralizar essa quantidade de carvão, desculpa, de enxofre que tem lá no carvão. Interessante a conta, não precisava fazer muitos cálculos, né, difíceis, né, simplesmente regrinha de 3, mas envolve estequiometria. Espero que você tenha gostado da resolução. Caso tenha gostado da resolução, não esqueça de curtir o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem está estudando Química. Obrigado, até mais!